Muito bem, parabéns por você estar aqui e ter chegado até aqui. Nessa formação, Análise Corporal Aleph Beit, nós vamos aprender sobre o ser humano, vamos aprender sobre a humanidade, entendendo as dores, os recursos, por que nos comportamos muitas vezes de forma tão estranha, peculiar e até assustadora. Por que tem pessoas aí fora que, por não conhecer a si mesmo e não entender um pouco da sua inteligência orgânica, do mecanismo celular do seu corpo, tem realmente estranhado a si mesmo. Tem pessoas que estranham a si mesmas, elas não se auto-reconhecem. Elas não conseguem fazer uma auto-observação, uma autoanálise. O corpo explica uma revolução incrível que aconteceu em nosso país e um conhecimento que tem desde o Reich e do Loa, os grandes teóricos, até os dias de hoje, o conhecimento da análise corporal ficou meio que oculto, escondido. Mas agora é a hora do conhecimento vir até você. E você vai saber que descoberta é essa que através do corpo eu entendo a mente de uma pessoa. Nas próximas aulas a seguir nós vamos estar sempre abordando sobre neurônios, poda neural, mielinização da coluna através da bainha ou da capa de mielina, lateralidade do cérebro e assuntos que vão trazer para você, conhecimentos científicos que vão trazer para você realmente a ideia fundamental do Corpo Explica. Por que o Corpo Explica é tão eficiente? E por que aqui na Aleph Beit nós optamos em fazer um curso, preparar um curso peculiar, um curso ímpar, para você que quer ser terapeuta, para você que quer trabalhar em RH, com relações humanas, para você que quer melhorar seus relacionamentos, para você que quer evoluir, quer expandir sua consciência de forma inteligente e prática. O Corpo Explica. Seja bem-vindo. Nessa aula eu te apresento os 5 traços de caráter e aí a gente segue com conhecimento científico sobre cada um deles. Vamos lá. De olho no mapinha. Vamos entender quem são os 5 personagens que nós vamos interagir com eles desde esta aula até a última aula do nosso curso. Quem são eles, quando eles foram formados e por que eles existem. Qual é o significado dessa história de que a mente formou esse corpo e esse corpo decifra a mente? Vamos entender isso. Esquizoide. Gestação, parto, primeiro mês de vida. Esse é o momento em que a esquizoidia, o esquizoide, começa a ser formado através de percepções externas da mãe. Ela vai passando essas sensações para este bebê e este bebê, através das suas comunicações neurais ainda no ventre, começa então a dar forma, dar um formato para este corpinho que vai existir. Qual é o momento que se forma o traço que a gente chama de traço de esquizoide? Gestação, parto e primeiro mês de vida. Qual é a dor deste traço que já é desenvolvida mesmo no ventre da mãe? Sentir-se rejeitado. Por que o esquizoide desenvolve isso? Porque de alguma maneira esse útero fica desconfortável, esse bebê entende, através de suas sensações e das sensações da mãe, que quanto mais ele se movimenta, mais o útero fica desconfortável. Então ele vai procurar não se movimentar muito. Pode observar que as mamães que têm filhos esquizoides, sejam bebês fêmeas ou machos, elas sempre vão relatar que são crianças que não se mexiam, não se moviam muito na barriga. Qual o recurso que o Criador sabiamente deu a este bebê que vai nascer com alto índice ou alto nível de esquizoidia, com a característica de esquizoide no seu corpo? Geralmente os esquizoides são criativos, têm poder de imaginação, capacidade de raciocinar. Eu sempre digo que os gênios da humanidade são os esquizoides. Aqueles magrinhos que usam óculos, geralmente fundo de garrafa, né, que a gente apelida assim de forma pejorativa, mas não é legal isso, né? Porque todo mundo que usa óculos, então todo mundo tem um fundo de garrafa. Mas o esquizoide ele tem essa característica peculiar dos óculos, do mundo próprio, da imaginação, da capacidade de raciocínio. Não são muito de toque, não são dados muito ao toque. Então nós temos aí o primeiro traço de caráter. Segundo, oral.
O momento que o oral é formado é durante a amamentação e o desmame. Isso em torno do 1º ano de vida. Começa-se então a entender a oralidade no corpinho. E nós vamos ver o corpo de cada um, a característica de cada um, as sensações de cada um. Tudo isso em detalhes para vocês. Aqui na amamentação nasce então um outro traço de caráter que vai ser formado. Essa mente vai perceber o mundo ao redor e vai formar esse corpinho e vai dar a ele o traço da oralidade. Quando é que o oral vai sentir dor existencial? Quando ele sentir-se abandonado. Por isso que os bebês que mamam muito são chamados de oral do excesso. E os bebês que mamaram pouco são chamados orais da falta. Qual o recurso do oral? Boa comunicação, sensibilidade e acolhimento. Os orais são bons para conversar. Difícil é calar eles, né? Vamos lá, letra P. Falamos da letra E, esquizoide, letra O, oral. Letra P, nós estamos conhecendo um pouquinho de cada traço e onde foi que eles começaram a ser desenvolvidos cientificamente. P, psicopata, foi durante o início da interação com o ambiente, além da mãe e o pai. Isso entre um ano a 2 anos e meio, se desenvolve então o traço do psicopata. Repito, isso é muito importante, não é o psicopata do transtorno que nós estamos lidando aqui. Aqui nós estamos lidando com neurônios, biologia, ciência. Aqui não é transtorno de comportamento, aqui é traço. Quando é que o psicopata começa a desenvolver sua dor existencial? Quando ele começa a se sentir usado ou manipulado, mesmo pelos pais ou terceiros. Então, aquele bebê que o tempo inteiro alguém está interagindo com ele para ele rir, fazer uma graça, mas logo ele é deixado de lado, então ele se sente usado. Bom, o P, nós temos aqui do psicopata o recurso. Eu sempre enalteço o recurso de alguém que tem esse traço. São bons negociadores, líderes, articuladores de pessoas e coisas. Então, o psicopata é um bom negociador, lidera bem, articula bem pessoas e ele consegue desenvolver coisas com muita habilidade. Letra E, esquizoide, oral, P, psicopata, M, masoquista. Lembrando que o psicopata se desenvolveu entre 1 ano a 2 anos e meio de vida. Vocês vão ver que tudo isso tem a ver com que Freud, Piaget e outros, Wallon, outros teóricos explicam sobre a psicossexualidade e o desenvolvimento infantil. M, masoquista, desfraude. No momento de desfraude, ou seja, quando o bebê está começando a desenvolver através das comunicações neurais e da bainha de mielina, na região lombar, quando o bebê ainda está desenvolvendo a força para segurar o número 1 e o número 2, o cocô e o xixi, ele está vivendo um momento que nós chamamos de desfraude. Aqui, entre 2 anos e meio a 3 anos e meio, o bebê desenvolve o que nós chamamos de masoquista. Não vamos confundir masoquista com sadomasoquista ou com sádico. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Masoquista é um traço de caráter biológico que vai falar muito sobre os seres humanos. E essa classe de seres humanos que carrega essa característica em peculiar são incríveis. São pessoas fortes, acolhedoras, planejadoras. Elas são muito importantes. Esse dom, esse recurso do masoquista é muito importante. Então, durante o desfraude, esse bebê de alguma forma foi humilhado pelos pais, porque alguém recriminou o fato dele não conseguir segurar o número 1 e o número 2, e ele se sentiu humilhado por isso. Isso ficou como uma comunicação neural. Isso fica como o que a gente chama de trauma necessário, os traumas básicos de todo ser humano, que são traumas que vão causar rupturas e desenvolvimento na psicossexualidade do bebê, da criança. Olha lá. Qual é a dor que esse masoquista desenvolveu, esse bebê masoquista? Sentir-se humilhado, justamente pelo fato que eu citei agora há pouco. E qual é o recurso, a habilidade do masoquista? Suportar coisas difíceis, repetir processos e atenção a detalhes e planejador. Então, todo masoquista ele é forte, ele suporta coisas muito difíceis, ele tende a repetir processos e ele é muito atencioso aos detalhes e planejamento. Eles são muito bons com a parte financeira, não tenha dúvida. Na vida adulta, vai ser um adulto bom para planejar, gerir, ser um bom gestor e, claro, ser um bom gerente e trabalhar segurando bomba, né? São pessoas fortes para isso. E agora nós estamos no último traço, a letra R, de rígidos. Os rígidos, tanto mulher como homem, estão aqui na nossa quinta classificação da tabela. Quem são os rígidos? Vamos lá. Eles surgem durante a sexualidade, entre 3 anos e meio a 5 anos, o que Freud vai chamar de fase fálica, em que a energia
através da bainha de mielina que vai revestindo a coluna, já está na região lombar, abaixo da região lombar, precisamente no cóccix, né? Então, nessa região cossíquica, como alguns chamam, é que está a energia do rígido. Então, a percepção, a sensibilidade está nas genitálias. Então, o bebê tende a ficar tocando aí. Isso não é o que alguns pensam sobre o sexo. O bebê não quer fazer sexo, o bebê não entende o que é isso. Mas ele está sentindo uma energia diferente ali, então ele tende a tocar ali nas genitálias. Essa fase entre 3 anos e meio a 5 anos, surge um outro traço de caráter que nós chamamos de rígido. Qual é a dor desse bebê quando ele vai para a vida adulta com esse traço de caráter biológico através de um trauma básico de evolução humana? Ele vai sentir-se traído, trocado, excluído. Os rígidos têm essa dor existencial orgânica de sentir-se traídos, excluídos ou trocados. Em compensação, eles têm uma habilidade incrível, são competitivos, proativos e são hábeis. Geralmente os rígidos têm o primeiro lugar, têm o melhor emprego, eles se desenvolvem, eles crescem e progridem em tudo que colocam a mão, porque são competitivos de forma natural. A competitividade leva eles a querer sempre alcançar e galgar cargos, né? Entrar em desafios. Eles gostam de se autodesafiarem e de certa forma competirem até chegar nos seus objetivos. Aqui de forma sucinta, nós introduzimos um mapa, um quadro, com 5 traços de caráter, momento, dor e recurso de cada um. Agora, no próximo vídeo, nós vamos conhecer o desenho, o gráfico do corpo de cada um e vamos conhecer sobre sensação abstrata, a energia do corpo, o que esperar, o que não esperar, como estimular e um alerta importante sobre cada traço. Então, até daqui a pouco, não perde o próximo vídeo. Te espero já já.